casa, saindo um pouquinho do futebol. Vamos voltar para aquele setembro de 2007, lá se vão 12 anos, quando o Brasil descobriu que você estava passando por um drama, que a coisa era seríssima. A gente era vizinho na época, Foi um acidente, morava na Vila né? Leopoldina e de vez em quando te encontrava ali na Casa London. Sim. O Casão tava lá tomando cerveja gringa. Eu morava na frente ali. Sim, eu morava ali na Guaipá. E aí o Casão tomando todas ali, até aí grande coisa, eu também tava tomando todas, cada um toma ali, vende umas cervejas gringas antes disso virar modinha. E aí, numa dessas noites, você capota o carro na Vila Romana, na Lapa. Vai pra UTI, o cacete, e o Brasil fica sabendo que você tinha um problema sério. Como é que você chegou nisso, cara? Como é que começou? Pô, cara, é assim, eu sempre usei droga na minha vida. Com 14 anos, eu já tinha isso na cabeça. Aquele glamour dos anos 70, muito ligado à década de 60, que eu gostava pra caralho, e a banda preferida e o meu ídolo máximo era Jim Morrison. Só que eu não consegui naquela época, até por falta de conhecimento e entendimento psicológico, eu não consegui canalizar o meu papel de fã desesperador pelo Jim Morrison, eu não consegui canalizar pelo lado criativo dele, pro lado criativo, compositor, poeta, cineasta, cantava pra caralho. Eu não canalizei pra lá, eu canalizei pra loucura dele. Né? Então, eu via aquela loucura, eu fazia a mesma loucura. Eu tenho todos os DVDs do The Doors na minha casa. É que ele glamourizava o uso de droga. Lógico, era um patamar espiritual maior, você ficava mais criativo, mais solto, conversava com todo mundo, mais inteligente, enfim. Tinha uma lista de coisas só positivas pra droga nos anos 70. Não tinha nada contra. Amor livre, paz e amor dos hippies e tal, não sei o quê. E eu entrei nessa, porque eu gostava muito disso mesmo. Não, até a morte era glamorizada. Jim Morrison morrendo numa banheira em Paris, morreu Janis cedo. Joplin, cenário. Morra cedo, deixa um cadáver bonito, Jimi né? Hendrix, né? Janis Joplin. A Janis Joplin, aquele negócio. E realmente, os meus ídolos são esses, cara. Eu só ganhava quadro da Janis Joplin, livro, biografia, porque a minha ligação era essa mesmo. E a minha turma de colégio, a gente tinha uma turma gigantesca, que ela se dividiu no meio, porque uns começaram a fumar maconha, outros não, mas continuava junto. Era legal, a gente viajava todo mundo junto, mas a turma foi dividida por causa disso. Então a droga sempre esteve presente. Só que assim, cara, eu acelerei naturalmente as coisas. Porra, eu já tomei droga injetável logo em 79, eu tinha 16 anos. Aqui no Brasil tinha isso? Tinha, cara, tinha. Pô, assim, não vou falar nos meus amigos, conhecidos, mas muita gente tomava droga injetável nos anos 70, início dos anos 80, muita gente. E eu entrei nessa e, assim, cheirei cocaína, tomei ácido, fiz um monte de loucura. Fiquei 8 anos sem usar nada na Europa, voltei pro Rio, também não usei nada, voltei para São Paulo, voltei à rotina normal que eu tinha antes com meus amigos. Não estou culpando meus amigos, não. Eu nunca culpei ninguém. E acho que quem fala que começou a usar droga por causa dos amigos é mentira. Você faz aquilo que você quer. Ninguém coloca um canudo no seu nariz, nem empurra um baseado na sua boca. Tudo que você faz é porque você faz. Né? Então eu reconheci isso há um tempo na internação, comecei a reconhecer isso, porque você sempre fica jogando, meu amigo. A pessoa se vitimiza quando na verdade o maior responsável é você mesmo. Aí eu fiquei 8 anos. Voltei para São Paulo, começou a pegada de novo. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei esperando o momento de eu parar de jogar. Esses 8 anos você ficou limpo porque sim? Porque eu fui lá por causa da minha família. Na Itália, em Portugal? Portugal foi a primeira vez que eu tomei heroína. Fiquei com tanto medo de viciar, e fiquei viciado mesmo, que eu fui pra Itália, pensei só na família. Eu tinha um filho de 1 ano, depois nasceu um outro filho meu na Itália, depois nasceu outro filho meu na Itália, lá em Turim. Era treino, casa, saía pra jantar com a minha mulher, um vinhozinho, nada mais que isso. Nada mais que isso. Em Portugal, no Porto, você jogou depois de picado? Não. Quando o Porto foi campeão da Champions, em 87. Isso. Aí acabou o campeonato, e aí eu tinha uns amigos que a gente se reunia, fumava tal, e tinha um taxista, aquele que levava a maconha, tal, não sei o quê. Aí ele mostrou que tinha heroína e eu quis experimentar e me viciei. Voltei pro Brasil, e aí quando eu parei de jogar,
bateu um alívio em mim e falei, puta que pariu, agora eu posso fazer o que eu quiser. Só que o que eu queria fazer era ficar usando droga, cara. Minha cabeça de dependente, viciado. Quando eu falei, agora eu posso fazer o que eu quiser, não era ir no teatro, não era no cinema, não era ir num parque com Novos meus filhos, projetos. altos projetos. Não. Era ficar usando droga porque eu não jogava mais bola, era isso. E comecei a usar droga mesmo, constantemente. Inclusive, quando eu conheci o pessoal do Tijuana, que era lá da mesma área, da Mirandinha, eu já usava droga pra cacete, já estava embalado. Só que até então, eu tinha uma vida paralela profissional, familiar, com droga que não estava tendo interferência. Não estava atrapalhando, ou assim, não atrapalhava tanto na minha visão. Talvez na visão que vinha de fora já estava uma cagada, mas na minha visão ainda estava tranquilo. Tava conciliando numa boa. Mas quando chegou em 2005, final de 2005, isso acelerou. Eu comecei a ficar, por exemplo, cocaína, maconha, essas coisas, começou a não fazer mais o efeito que eu estava precisando, porque eu era dependente. E aí eu larguei tudo isso e voltei para a droga injetável. E aí a droga injetável é destruidora. Em 10 dias, em 15 dias, ela vai acabar. Droga injetável heroína? Pouquinho de heroína, depois era cocaína. Como tem um monte de gente que se injeta aqui no Brasil, que é a pior coisa que existe no mundo, porque o efeito é de 10 segundos, você se pica o dia inteiro. Você se pica 30 vezes no dia. Você corre 30 vezes risco de ter uma overdose e morrer. Mas, cara, houve muitas coberturas. Eu tô pensando aqui na última cobertura da Rússia, que você deu aquele depoimento emocionante, fez todo mundo aqui chorar, acredito eu. Foi demais. Pô, você passou a Copa inteira limpo, contou isso em rede nacional, todo mundo se emocionou. Você fez outras coberturas internacionais, Estados Unidos, Austrália, cacete, Copa do Mundo, Alemanha. Coreia do Sul. Eu suponho que você não entrava num avião com um saco de cocaína no bolso. Como é que você fazia? Mas, cara, dependente químico... primeiro, o dependente químico é o maior manipulador que tem na história. O maior mentiroso, o maior cara descolado. Dependente químico é foda. Consegue qualquer coisa em qualquer lugar. Eu chegava nos lugares, por exemplo, cheguei na Alemanha para fazer a Copa da Alemanha em Munique. Fuso horário, eu fui pro centro da cidade dar uma olhada na cidade, fiquei olhando, fui pro quarto dormir, no outro dia eu fui pra cidade e já falei, aquele cara já saquei qual era o movimento. Você saca o movimento. O dependente químico quer a droga, então você fica prestando atenção porque você vai na direção da droga. Por exemplo, a Alemanha. Lá você só pega táxi com todos os táxis ali, ponto de táxi. Você não pega táxi fazendo sinal, você tem que ir no ponto de táxi. E quando eu fui à noite lá, tinha um ponto de táxi, um monte de táxi e um táxi parado lá sozinho. Eu falei, o que aquele cara quer? Se ele quiser ser só passageiro, ele estava aqui. Ele quer outra coisa, ele não quer só passageiro. E o cara realmente era Você adquire um superpoder ali, hein? Não, cara, Percepção, né? Caçador da droga. não é superpoder. Uma visão diferente ali. Mas isso é doentio, cara. Não. A sua vida, O na superpoder verdade, eu não quero ser mal entendido. Você aqui, vive em ao contrário, função né? disso. Hã? A sua vida gira ao redor disso. Você só começa a fazer as coisas depois que você arruma a droga. É isso. Copa do Mundo era assim, você troca, os valores são invertidos, né? Por que muitos caras que têm uma renda baixa, ele rouba o dinheiro da mãe para ir comprar pedra de crack? Porque a droga para ele é mais importante do que a mãe. Então isso tem uma inversão de valores. O dependente químico, ele inverte os valores, mesmo aquele que tem grana. Inverte os valores. Por exemplo, eu fui na Copa do Mundo. Ao invés de eu me focar na Copa do Mundo, eu só fui me focar na Copa do Mundo depois que eu arrumei a droga. Então a droga era mais importante que a Copa do Mundo, para mim, nos valores. E isso é uma inversão de valores doentia por causa da dependência. E quando eu falei, eu já tinha feito as Olimpíadas do Rio limpo. Eu fiz 2016, a Olimpíada. Isso. 2016. Eu fiz a Olimpíada do Rio limpo. A Baby me ajudou pra cacete, porque eu ficava no hotel sozinho lá em Copacabana, aí tinha festa da Casa da Alemanha, festa da Casa da Holanda, festa da Casa... Baby Consuelo, pra quem não... Rio de Janeiro tava em festa. E era só álcool, droga, aquele negócio correndo. E eu ali sozinho, eu tentando na minha cabeça. Eu já tava bem, mas era muito tentador. A briga constante, né? É uma briga constante naquele momento. E assim, eu podia fragilizar em qualquer momento. E a Baby começou a sair comigo todo dia para jantar. A semana final da Olimpíada, que eu fiquei no Rio mesmo até a final da Olimpíada, final do Brasil contra a Alemanha, depois o domingo o encerramento, eu fiquei aquela semana toda, e ela saiu a semana toda comigo para jantar. Aí eu jantava, a gente batia um papo, tomava uma água, 11h30, dava sono, ia pro lá e dormia. Isso foi todo dia. E no dia da festa de encerramento, eu tinha 2 ingressos que eu ganhei, liguei para minha psicóloga em São Paulo, ela veio pro Rio,
foi pro Rio, né? Nós fomos para um encerramento, eu e a minha psicóloga, porque aí emociona, chora, ela, pô, feliz, você tem que estar feliz, porque você passou a Olimpíada toda sem usar droga, parabéns. Então, o papel da psicóloga, quando ela está te acompanhando, nesse momento, é fazer elogios para você, para mostrar que você, caraca, você venceu. Você venceu naquele momento, tá? Você venceu naquele momento. Então, não tem como, porque a gente fica se lamentando. Você fala, puta, eu não fiz nada, porra, maior curtição no Rio de Janeiro, não curti porra nenhuma. Pô, lógico que eu curti. Só que a cabeça naquele momento ainda funcionava assim, curtição pra mim era usar droga. Então, mesmo eu não usando, já não usava um tempo, mas a cabeça funciona dessa maneira. E aí ela me, pô, parabéns, caralho, foi do cacete. Aí nós saímos do Maracanã, ligamos pra Baby e fomos jantar os 3. Aí no jantar eu falei pra elas, eu falei, cacete, bicho, esse foi o primeiro evento grande de esportes que eu faço inteirinho sem beber e sem usar droga. Foi a Copa, foi a Olimpíada. Pô, legal, parabéns. Tá. Só que como eu sou um cara perfeccionista, e por isso que eu consegui me tratar e me trato até hoje bem. Por exemplo, ontem eu fui no cinema com um psicólogo, porque eu não preciso mais, eu não tô indo mais, eu peguei hábito e eu gosto de sair com psicóloga ou com psicólogo. Você contou isso no livro em que você expõe seus demônios, que em determinado momento saía só com psicólogo. Você ia num boteco ali, tinha que o cara ia ao banheiro junto. É só psicólogo. Hoje em dia eu não preciso mais, mas eu chamo eles quando eu não tenho companhia. Pô, ontem eu fui fazer terapia, fui ver um filme argentino, o Darín, A Odisseia dos Tontos, que é muito bom filme. Saiu essa semana, tá no cinema. E eu não tinha ninguém, liguei pro meu psicólogo, você tá afim, você tá livre pra ir no cinema? Eu vou com você. Aí nós fomos. Só que faltava pra mim eu fazer um evento desses fora do Brasil pra que eu conseguisse lidar sozinho, sem a ajuda do psicólogo, né? E outra, Copa do Mundo é mais de um mês. A Copa do Mundo é mais de um mês, é só festa também. Você dorme de fogo, né? Você dorme pouco, come pouco, um jogo atrás do outro, viagens e tal. Uma coisa, o pessoal acha que vai passear. Então, exatamente. Mas ao mesmo tempo é muito divertido. Claro, também. é bom pra cacete. Imagina, mas o trabalho é o limite. Só que, por exemplo, o dependente químico, ele tem uma lista, pelo menos eu tenho a minha lista de comportamentos de gatilho para uma possível recaída, que é cansaço, fome, solidão. É uma lista que fazia com que eu usasse droga no passado e que eu tenho que fazer, eu aprendi a fazer diferente. E eu queria ir para a Copa do Mundo, para mim eu precisava ir na Copa do Mundo, passar por tudo isso e lidar sozinho, né? Por isso que eu tive aquele desabafo no final. E durante a Copa, durante a viagem até a Copa... Você teve quase uma recaída em Liverpool, não foi? Não tive uma recaída. Quase. Eu fiquei louco na porta do Cavern Club. Todo mundo, verão, mulheres bonitas, os caras, todo mundo tomando cerveja, tocando Beatles lá dentro. E os meus amigos, vamos entrar. Ninguém tinha ido no Cavern Club. E eu ali, ficava, puta, entro, não entro, o que eu vou fazer? Entro, não entro. Vou pegar uma cerveja. Entro, não entro. Beatles, cara, tô na casa dos caras. E, não vou lá, tal. Aí eu decidi não ir. E uma produtora da Globo, ela ia entrar, ela decidiu ir embora junto comigo, só para dar um suporte. Casão, só para eu entender, não tem negociação, é zero tudo, não pode beber um gole de nada. Eu não bebo. Mas você sente que se você beber, você pode voltar? Eu não sinto nada. Mas você consegue? Mas a bebida, ela baixa a crítica. A questão da bebida é o seguinte, com um dependente químico, ela baixa a crítica. E a bebida baixa a crítica de qualquer um. Você jamais chegou a ser alcoólatra? Não. Então, Mas bebi muito, mas não era alcoólatra. O meu problema era a droga mesmo. Parar de beber foi até uma situação mais tranquila. Porque a bebida tem em todo lugar, né? A droga, por exemplo... parar de usar droga é uma das coisas mais tranquilas dentro de um tratamento. Eu fiquei internado 1 ano dentro de uma clínica. Não tem droga dentro da clínica, óbvio. Então, 1 ano eu já fiquei sem usar droga. Quando eu saí, quando eu tive alta, a ressocialização que é a pegada. Que eu escrevi um novo livro, eu e o Gilvan, que vai ser lançado em março do ano que vem, que eu conto exatamente do dia que eu tive alta até os dias de hoje. Né? Todo o processo que eu passei de ressocialização, voltar a ter confiança em mim, voltar a fazer com que as pessoas tivessem confiança em mim de novo, a minha credibilidade, esse processo todo eu conto nesse próximo livro. E o livro que ele estava falando filme, né? É muito importante. O livro vai virar filme? Eu quero falar muito desse filme, mas deixa eu só fazer uma pergunta, porque é muito importante para quem está ouvindo, que essa dica vale ouro.
Você, como ressaltou Megali, você não teve problema de alcoolismo. Em nenhum momento você virou alcoólatra. Mas você tem a consciência que, se no meio dessa batalha você bebe um gole, o álcool te deixa mais permissivo. Claro. Ele faz com qualquer um isso. Por exemplo, uma pessoa que não é dependente de química, que não usa droga, não usa nada, enche a cara, ele tira a calça na rua. A mulher levanta a blusa. A gente faz coisas quando é alcoólatra, quando você bebe muito, que você jamais faria se você tivesse são. O álcool diminui a crítica. A questão do álcool é o seguinte, nós temos crítica, certo? Por exemplo, nós estamos aqui, nós 5. Cara, eu não vou fazer xixi no chão. Eu tenho crítica para isso. Eu não vou no banheiro e deixar a porta aberta. Eu tenho crítica para isso. Eu não vou cuspir no chão. Porque eu tenho crítica. Se você virar presidente, você não vai nomear o seu filho embaixador. Jamais. Mas você consegue, se a gente abrir uma cerveja aqui... Você pode beber na minha frente, bicho. Um churrasco, 5, 6 horas, todo mundo bêbado. Cara, é o seguinte, eu fui aprendendo com o passar do meu tratamento, que eu tenho até hoje, né? Eu faço tratamento até hoje, porque eu quero, porque eu acho que é necessário. Você vai aprendendo. Demorou um tempo, mas eu percebi que um dos segredos era o seguinte, eu tinha que ter meu limite. Eu não posso fazer com que vocês 4 mudem o hábito de vocês só porque eu sou dependente químico. Não posso. Se a gente sai, nós 5 para um bar e vocês gostam de tomar cerveja, vocês têm todo o direito de tomar cerveja. Quem tem que saber o limite sou eu. Então, por exemplo, eu saio para jantar na Copa do Mundo com os caras, o Galvão gosta de tomar vinho e tal, o pessoal. Eu fico lá jantando, batendo papo, os caras tomando vinho. Uma garrafa. Da terceira garrafa eu peço café, tomo um café e falo para os caras, eu vou fumar um cigarro ali fora, quando acabar, vocês me chamam que eu divido a conta. E eles já sabem disso. Então, é assim, o limite tem que ser, o limite vem para mim. Eu sou o problemático. Eu sou o doente. Eu que tenho dependência química, não são vocês. Então, é muito injusto sair nós 5 e eu falar para você, ó, por favor, não tome nada, né, na minha frente. Cara, eu tô tentando fazer com que vocês não façam uma coisa que vocês gostem, vocês não são doentes, não são nada, quem é doente sou eu, isso não tá certo. Então, eu aprendi a desenvolver o meu limite. Então, por isso que eu vou em churrasco, eu saio para jantar com as pessoas, eu vou em festa às vezes, que eu fico lá, cara. Fico lá. Eu mesmo sei meu momento, cara. Eu me toco. Quando o pessoal começa a ficar um pouco alegre, eu falar alto, ou dar aqueles tapas nas costas. Hora de sair fora. Eu falei, meu momento... Pega o chapéu, vou embora. Noitada, acabou pra você e faz falta? Nenhuma. Você teve que usar remédio para largar as drogas? Tive. Eu uso remédio ainda hoje, porque o uso de droga intensivo, ele desencadeia algumas coisas no cérebro da gente que você não tinha antes. Então, por exemplo, eu sou... Não é que eu sou, acontece comigo, às vezes, persecutoriedade. Sabe? Achar aquela paranoia de que tá da polícia, não sei o que, desenvolve dentro do seu cérebro. E às vezes... assim, eu falo, às vezes. É muito raro acontecer, mas às vezes você fica lá, tá dando. Pô, eu não fiz esse jogo na Globo porque os caras estão me sacaneando, aquilo lá. Você começa a desenvolver uma paranoia. Uma paranoia de perseguição. Né? Isso é persecutoriedade. Isso desenvolveu com o uso de droga intensivo, porque a droga deixa o cérebro em paranoia, né? Cocaína, você fica paranoico. E aí desenvolveu. Então desenvolvi essa situação que eu não tinha antes. Eu nunca fui persecutório. Virei persecutório após todo o uso de droga de anos e anos e anos e anos. Então eu tomo um remédio que é ansiolítico, tira ansiedade, antipsicótico, porque eu também tive surto psicótico. Então quando você tem surto psicótico... Chegou a surtar. Quando você tem surto psicótico, o surto psicótico é o seguinte, todo mundo normalmente tem a divisão da realidade e a realidade bem separadinha. Ali, ó, é como se fosse um lacre. Quando você tem um surto psicótico, esse lacre quebra. E aí, para sempre, você vai ficar à mercê da realidade e realidade. Realidade e realidade. Então, é muito arriscado, por exemplo, eu entrar em surto psicótico de novo. Assim, se eu beber, eu corro risco. Se eu fumar maconha ou usar qualquer droga, eu corro risco. Porque o meu lacre da irrealidade já foi quebrado. Né? Ele já está quebrado. Então, as pessoas... O que acontece? Pessoas esquizofrênicas já têm esse lacre quebrado. As pessoas nascem sem... Por isso que ouve vozes, vê coisas, porque ele já não sabe... Flutuando. Ele não sabe o que é real o que não é real. Por exemplo, o Casagrande e seus demônios. Eu vi os demônios, tive visão de demônios. Para mim, era real. Para mim, chegou um momento que eu não tive... Eu passei muito tempo vendo os demônios em dúvida se é real ou se não é real. Literalmente demônios? Não é figura de linguagem? Não. Vai ter o volume 2? Esse aí é uma curiosidade
enorme. Não, esse real não é real. Real não é real. Isso é a quebra do lacre do surto. Porque se você tá são, você fala, pô, isso aí não é real. Demônio Se você vê um carneiro flutuando, você fala, pô, isso não é real. Agora, se você tem surto psicótico, se você é esquizofrênico, você vai olhar o carneiro, caraca, olha o carneiro voando. Sabe? Dá essas dúvidas da realidade com a realidade.